Bom, olá, boa tarde. Bem-vindos todos mais uma vez ao Congresso da Solace. Estamos aqui hoje no Real Hospital Português, em Recife, Pernambuco, para discutirmos um caso da nossa prática diária, do nosso dia a dia. Eu vou pedir para colocar agora a apresentação do caso clínico e a gente poder discutir o que fizemos até aqui na sequência. Boa tarde a todos, gostaria de agradecer pela presença. É um prazer estar participando do Congresso da Solace junto com a SBHCI aqui no Rio de Janeiro. Eu vou apresentar a vocês o caso que nós apresentaremos logo mais. Trata-se de um garoto, um adolescente de 15 anos de idade, do sexo masculino, com uma história pregressa bem rica, né? Ele nasceu portador de cardiopatia congênita, apresentava uma CIV ampla com estenose aórtica e pulmonar, ambas valvares. Ele fez no primeiro ano de vida uma ventriculoseptoplastia e uma valvoplastia pulmonar, evoluiu com piora do gradiente através da valva aórtica e sendo necessário uma ortoplastia percutânea no ano seguinte, em 2018. Evoluiu clinicamente com estado geral regular, dificuldade de ganho de peso. Em 2010, nós tentamos novamente um reparo da CIV, persistindo com uma CIV residual, uma insuficiência pulmonar moderada e ainda estenose aórtica importante. Em 2013, esse paciente foi transferido para um outro serviço, onde foi realizado o procedimento de Roscono. Ele fez ampliação da via de saída do ventrículo esquerdo, que era hipoplásica, colocou uma válvula aórtica metálica em posição aórtica e uma válvula pulmonar do tipo um homoenxerto. E fez a ventriculoseptoplastia. Nesse momento ele evoluiu com um bom resultado cirúrgico, sem gradiente importante nas duas vias de saída e sem CIV residual. Permaneceu em acompanhamento clínico até o ano de 2022, quando ele evoluiu com estenose aórtica por mismatch e estenose do homoenxerto pulmonar por calcificação de seus folhetos. No ano passado ele foi submetido a uma troca de válvula mecânica aórtica por uma válvula de número 25. O homoenxerto de número 23 se mostrou curto e não atingiu a via de saída do ventrículo direito. Então foi necessária uma interposição de um tubo de Dacron 30 do ventrículo direito para o homoenxerto recém-implantado. Ele evoluiu no pós-operatório com sangramento. Após a retirada dos drenos, evoluiu com uma coleção anterior, um derrame pericárdico anterior, com debris que se acreditou ser sangramento e foi decidido manter em acompanhamento clínico. Não foi submetida a nova drenagem, evoluiu com redução gradual desse derrame e teve alta cerca de 30 dias após o pós-operatório, com um gradiente do tubo VDTP para a válvula pulmonar de 75 milímetros de mercúrio. Foi decidido mantê-lo em avaliação clínica. Aqui é o ecocardiograma dele no pós-operatório. É visto o derrame pleural anterior em frente à artéria pulmonar. Aqui nesse corte 4 câmaras também anterior e à direita um derrame pericárdico moderado pelo menos. O Doppler de aorta tranquilo, né, sem obstruções, mas já um gradiente em torno de 75 milímetros de mercúrio na artéria pulmonar. Via de saída do ventrículo esquerdo livre e um Doppler de válvula mitral também normal. Ele seguiu em acompanhamento clínico próximo e no segmento 6 meses após a alta hospitalar, ele evoluiu com dor torácica, precordialgia durante e após os esforços. Nesse momento ele referia também dificuldade em respirar, como se estivesse com a respiração mais curta. Foi realizada uma cintilografia miocárdica, pré e pós-esforço, que se mostrou normal, sem sinais de isquemia, troponina sérica também normal. Esse é um raio-x, mostra uma cardiomegalia discreta, as custas principalmente de ventrículo esquerdo, com fluxo pulmonar normal e a prótese mecânica em posição aórtica. O eletrocardiograma chamava a atenção uma grande sobrecarga ventricular direita, mas também sem sinais de isquemia ou que denotassem sofrimento miocárdico. Na investigação, nós realizamos uma tomografia que demonstrou o ventrículo esquerdo normal, com válvula aórtica bem posicionada, uma dilatação de raiz de aorta. Do lado direito, a gente demonstrava uma estenose importante do tubo de Dacron,
entre o tubo de Dacron e a artéria pulmonar, né, uma estenose importante. Essa região media cerca de 5 milímetros de diâmetro, aqui 5,1 milímetros de diâmetro. Na investigação também foi feita uma tomografia, uma angiotomografia cardíaca, que mostrava um ventrículo esquerdo de dimensões normais, uma discreta hipertrofia, a válvula mecânica bem posicionada e sem obstrução à via de saída do ventrículo esquerdo e uma dilatação de raiz de aorta. Próximo. No ventrículo direito era notada a hipertrofia ventricular direita, interposição de tubo de Dacron do ventrículo direito para a artéria pulmonar, com uma estenose importante nessa anastomose, considerada abaixo da válvula pulmonar na tomografia. Próximo, né? A tomografia mostrava também uma estenose na origem da artéria coronária direita e um material não descrito, mas mais denso, em frente nessa região próximo à coronária, como aqui é demonstrado. A coronária esquerda tinha uma origem muito próxima à válvula mecânica, mas sem sinal de obstrução. O ecocardiograma realizado em abril deste ano mostrava uma válvula aórtica normofuncionante com um gradiente discreto e uma estenose pulmonar severa do conduto do ventrículo direito para a artéria pulmonar, função da válvula pulmonar normal, sem insuficiência pulmonar, boa função ventricular esquerda, hipertrofia moderada de ventrículo direito, com discreta disfunção deste ventrículo. Com esses achados, nós optamos por programar um cateterismo cardíaco para estudo coronariano e possível interposição de stent entre o tubo VDTP e a válvula pulmonar, o homoenxerto. É esse o nosso planejamento. Obrigada. Vamos lá, é esse o nosso cenário. Eu estou aqui hoje, eu sou a doutora Juliana Neves, estou aqui hoje no hospital com o meu colega e amigo, o doutor Eduardo Pessoa de Mello, que veio nos ajudar na avaliação coronariana, já que vocês viram um paciente que se apresentou com dor precordial relacionada aos esforços e com uma angiotomografia com alteração coronariana. A doutora Jéssica Cartacho, a minha assistente aqui em Recife. Estou aqui com a doutora Esther, a nossa anestesista de sempre, já conhecida por todos. Está escondida ali atrás. E toda a equipe do Hospital Português que nos acompanha desde o início dos nossos trabalhos em Recife. Eu vou mostrar o que a gente fez até aqui, como é um paciente que se apresentou com dor pericordial, eu vou pedir para o doutor Eduardo mostrar para a gente o estudo coronariano que foi feito. Oi pessoal, obrigado Ju. Então como vocês podem ver, a gente já tinha uma ideia obviamente da árvore coronariana por conta da tomografia, mas a gente está documentando aqui que a coronária esquerda não sai do seio esquerdo, ela tem uma origem anômala como já era de se esperar. Na aortografia com pigtail a gente consegue perceber bem próximo a inserção da prótese mecânica de válvula aórtica, a gente tem a saída da coronária esquerda e nessa primeira injeção a gente não conseguiu documentar a coronária direita, depois a gente fez a avaliação seletiva da coronária esquerda, tanto do tronco da coronária esquerda, descendente anterior e ramos secundários da descendente anterior como uma pequena circunflexa, é possível a gente ver em todas as projeções da coronária esquerda e na sequência fomos para a região de maior interesse. Aqui a gente pode perceber que tem uma região de estreitamento nesse ramo diagonal da coronária esquerda, que depois a gente fez a infusão seletiva de monocordil e depois o resto todo mostrando a ausência dessa obstrução, que ele foi um espasmo da manipulação com fio guia aqui na hora de pegar a coronária. Depois disso, a gente fez uma nova injeção não seletiva na aorta, aí sim a gente conseguiu enxergar o ósseo da coronária direita, que na verdade era o nosso alvo aqui da avaliação desde o início. Então, depois disso, tentando uma coronariografia seletiva da coronária direita, o que a gente pode perceber é que bem na origem da coronária direita existe um certo estreitamento, a gente não consegue entender pela coronariografia se isso é só uma dobradura da origem da artéria, ou se tem alguma coisa relacionada à modificação da anatomia por conta da doença ou por conta das cirurgias previamente realizadas, mas o fato é que era difícil de engajar o catéter seletivamente aqui no ósseo da coronária direita, mas depois de algumas tentativas a decisão foi de engajar direto com o catéter guia, e com o catéter guia e o posicionamento de um fio guia 014 lá dentro, a gente fez uma avaliação com ultrassom intracoronariano, que é essa imagem que eu vou mostrar agora. Como vocês podem ver, a gente fez uma corrida. Eu estou utilizando aqui um dispositivo da Boston Scientific, um catéter digital de 40 MHz, o OptiCross.
E com o OptiCross a gente tem essa imagem aqui. Então, não sei se todos estão habituados com a imagem de ultrassom intracoronariano, mas aqui a gente pode perceber, nessa imagem parada, essa imagem aqui corresponde ao catéter do ultrassom intracoronariano. E isso aqui é o lúmen do vaso. E aqui a gente tem, como eu estou bem no ósseo da coronária, a gente tem a chegada da aorta aqui. Então, nesse segmento aqui, eu estou vindo de dentro da artéria para fora, de distal para proximal. Então, aqui está dentro de um vaso completamente normal, com aspecto trilaminar, de camada média, íntima e adventícia. À medida que a gente vem correndo para a região do lúmen, a gente percebe que existe uma redução luminal. Bem claramente a gente consegue perceber que existe uma redução luminal, mas não fica muito nítido. Não é uma doença do interior do vaso, né? Então o vaso continua sempre com um aspecto normal, à medida que a gente vai se aproximando para o ósseo. E uma constricção provocada por alguma estrutura externa, né? A gente não consegue definir o que é, porque existe uma grande camada de sombra acústica posterior aqui, mas não é possível definir o que é. O fato é que, ainda que exista um certo grau de redução luminal, se a gente passa nessa região para fazer uma medida aproximada aqui do lúmen que sobra, do lúmen verdadeiro ainda do ramo, no ósseo da coronária direita, a gente percebe, deixa eu só corrigir aqui, a gente tem ainda aproximadamente 12 milímetros, 12,9 milímetros quadrados de área, o que é muito acima dos 4 milímetros preconizados, que normalmente se correlacionam com a isquemia coronariana. Então, por aqui está definido que, de fato, né, Ju, existe uma certa constricção no ósseo da coronária direita, mas que não é uma obstrução significativa. Acho que com isso a gente pode ir adiante com o caso. Definido que não tem doença coronariana bem definida ou que provoque isquemias, associado, claro, à avaliação prévia de isquemia miocárdica que foi negativa, a gente partiu para o objetivo do exame, que foi o estudo da cavidade direita, né, do tubo VDTP e do homoenxerto pulmonar. Pela imagem da tomografia e pelas imagens de eco prévia, a gente acreditava que era uma estenose do tubo VDTP interposto entre o ventrículo e o homoenxerto, mas aqui nessa angiografia de ventrículo direito, a gente já observa que eu tenho uma estenose importante da válvula pulmonar, realmente a válvula está envolvida naquela área de estenose. Seguindo um pouquinho para frente, aqui no perfil, a gente vê bem, né? A válvula movendo ali mais ou menos na porção superior do fio de aço, né? No externo, e um estreitamento importante logo abaixo dela, essa região aí espessa, fixa, né? Que corresponde ao tubo VDTP, ou à anastomose do tubo no homoenxerto. Nessa injeção aqui, fica bem mais claro que a gente tem um envolvimento do anel valvar, né, no mecanismo da estenose, e dessa forma fica muito difícil a gente tratar a estenose do tubo sem interferir no mecanismo da válvula pulmonar, que era o nosso intento inicial aqui nesse procedimento. Dito isso, a gente partiu aqui uma injeção para a gente ver que há uma insuficiência pulmonar muito discreta, então a válvula, apesar de estenótica, ela é competente, né? Uma insuficiência pulmonar discreta. Aqui uma nova injeção ao nível do anel valvar ou da junção tubo-válvula pulmonar, e a gente vê que há um comprometimento claro, né? Do tronco pulmonar, válvula pulmonar e anastomose tubo-homoenxerto. Dito isso, a gente decidiu fazer uma valvoplastia com balão. Esse balão é um Atlas 20x40, insuflado à sua pressão nominal, tá? De 6 atm. A gente decidiu não forçar. O objetivo era fazer um teste de compressão coronariana com esse balão, que está demonstrado aqui nessa angiografia. Não há nenhum sinal de compressão coronariana, e no OAE caudal, a gente vê que realmente eu tenho bastante espaço para trabalhar aqui com segurança, sem risco de compressão coronariana,
e a coronária direita está do outro lado, a gente já tinha estudado, também não tem mecanismo para isquemia daquele lado. Dito isso, a gente parte para a nova tomada de decisão. Esse paciente tinha um gradiente pré-balão em torno de 80 milímetros de mercúrio. Pós-balão, o gradiente se manteve, a pressão sistêmica dele, nesse momento, é igual, em torno de 100 milímetros de mercúrio. Então, ela tem uma pressão sistêmica no ventrículo direito, 100 no VD, 100 na aorta aqui. E a gente partiu para a nossa segunda tomada de decisão. O que fazer, né? Esse doente certamente tem envolvimento da válvula pulmonar nesse processo. Nós não temos a válvula pulmonar autorizada aqui agora para fazer o caso. A intenção, como nós falamos, seria um stent no tubo, VD-TP, e não na válvula pulmonar. Preservação da válvula. Tentando preservar a válvula pulmonar. E aqui a nossa tomada de decisão nesse momento, o que fazer. Bom, após discussão com os colegas, a gente decidiu implantar um stent no tubo VD-TP, englobando o anel do homoenxerto, dessa forma aliviando a estenose, que é o problema principal do paciente agora, e postergando o implante percutâneo de válvula pulmonar para um segundo momento. É nesse momento que a gente está aqui agora e vamos proceder ao implante de um stent CP coberto 39 milímetros de 8 Zig, montado num balão Atlas 2240. A gente deu um step-up no balão para garantir o implante efetivo do stent. Eu estou aqui com uma bainha 12 frente montada já lá no tronco pulmonar, bem posicionada. Esse guia é um guia Landerquist. A gente fez toda a valvoplastia com guia Landerquist para garantir um suporte adequado para todo o sistema. E vamos agora passar o balão pela bainha. O balão Atlas nominal, ele vai num introdutor 10 frente. A minha maior bainha aqui disponível era 12 frentes, como eu falei, é um caso bem do nosso dia a dia aqui, com os problemas que a gente enfrenta. E eu vou tentar passar o CP nessa bainha. Usando a proteção. Se puder aproximar o detalhe aqui da mão de Ju. Usando a proteção do CP, como é a rotina da gente. Passei a válvula hemostática e vamos subir agora. Para proceder ao implante. Um pouquinho de bolha. Cadê? Pode ir. Então, vamos lá. Solta aqui, por favor, Jéssica, a última angiografia. Acho que aqui eu estou numa boa posição. Como é nossa rotina também. Tá. Me deu uma seringa com contraste. Com o CP exposto na metade, eu vou fazer uma angiografia para a gente documentar o adequado posicionamento do stent. Talvez ele esteja um pouquinho mais baixo aqui do que eu estou querendo, mas vamos olhar. Bem mais baixo. Eu vou tentar subir todo o sistema. Não sei se ele vai. Aí. Acho que aqui a gente está numa posição um pouquinho melhor. Não, né? Estou embaixo da válvula ainda. Corta aí um pouquinho para mim. Ok, pode seguir, depois edita. Deixa eu pensar aqui. Quer dar mais forte com esse fio, João? Talvez. Deixa eu subir, tentar. Não, puxa um pouquinho o fio. Me dê uma tensãozinha aí. Acho que eu vou ter que implantar aqui. Aqui é contraste, né? Bota aqui aquele OAD.
Qual a cranial? Aqui. Mas não parece ruim, né? Aqui tá ruim. Tem que subir mais um pouco. Tem que subir a bainha toda. Pra Segura dar o guia aqui suporte, pra né? mim, por favor. Aí, beleza. Ok. Volta pra lá. Deixa eu só injetar aqui pra gente ver. Acho que aqui é melhor pra mim. Aqui eu tenho uma posição um pouquinho melhor, um pouquinho mais alta do que eu queria, mas para descer é bem mais fácil. Estou descendo todo o conjunto. Acho que aqui a gente tá bem. Concordam? Posição boa. Posição boa. Eu vou desencapar o balão. Ele deve descer um pouquinho. Se manteve bem, né? Vamos lá, Jess. Insufla. Devagar e vai. Vou deixar ele um pouquinho solto. Para a gente poder posicionar. Pode ir, Jéssica. Vai falando. 2. Chegando no nominal. 3, 4. 6 vai a 8. Desinsufla. Vejam que eu não precisei ir a alta pressão, ele fez hipotensão. Esqueci de falar, mas nosso paciente está sedado, tá bom? É um procedimento que a gente está fazendo com doentes sob sedação apenas. Minha anestesista gosta. Ok? Essa pressão que vocês estão vendo aí agora é a aorta, tá bom? A gente está tendo rebote por conta do balão. Talvez tenha ficado ainda um pouquinho de estenose abaixo do stent. Artérias pulmonares bem dilatadas, então tem uma desproporção, mas um stent com 22 de diâmetro. Um braço. Não, eu vou fazer uma bomba mesmo. Cadê o aqui? Eu vou colocar agora a pressão do VD para a gente ver como ficou. Tá aí, eu estava com uma pressão em torno de 130 na aorta, estou agora no ventrículo direito, com uma pressão sistólica perto de 40, 37 para ser mais exato, tá bom? Então a gente teve uma redução importante do gradiente. Vou fazer uma bomba aqui nesse pressão mesmo aí era em torno de 100, né? 90, Isso, em torno de 90 isso. antes do implante. Era uma pressão sistêmica, né? Então, em termos de pressão, eu estou satisfeita com o resultado. Vamos ver a angiografia. Eu estou com a sensação de que o stent ficou mais alto. Do que o planejado, mas... Vamos olhar aqui. Deixa eu tentar botar só o pigtail mais lá perto. Eu queria ele sair de vez. Vou fazer aqui mesmo. Vamos lá? 15. Vai. Ou não, ficou bem, né? Ficou Ficou super ótimo. bem, né? A válvula era bem alta, realmente.
A gente conseguiu reduzir o gradiente, ficamos com insuficiência pulmonar total. Vou fazer angiografia lá na pulmonar ainda, mas dentro do planejado para o procedimento. Concordo? De acordo. Tirar o balão Vamos daí. tirar o balão? Aqui a gente vai fazer a injeção na artéria pulmonar, mostrando. Pode estar aí, insuficiência pulmonar total, como era de se esperar, mas no ventrículo hipertrófico, o plano nosso aqui é proceder com implante percutâneo de válvula pulmonar, possivelmente uma Melody 22, daqui a 6 meses, 1 ano. Vamos zerar de novo. Contraste de Eduardo Pessoa de Mello. Ok, 0. Zera de novo. Registra aí uma curva bem bonita de insuficiência pulmonar importante. Trazendo o catéter devagarzinho para o ventrículo direito. Tem um discreto gradiente pelo stent. Pode parar, põe escala de 100, por favor. Uma redução muito significativa do gradiente, né? Oi? É. Registra. E aqui um pouco mais de 50 a 60 milímetros de mercúrio dentro do ventrículo direito. Ok, gente, é isso que nós gostaríamos de mostrar para vocês hoje. Eu queria agradecer à SBHCI pela oportunidade de trazer um caso do nosso dia a dia, que todos nós enfrentamos. Esse é um paciente meu, da minha rotina, que já estava planejado para a intervenção. Queria agradecer a presença do Dr. Eduardo aqui comigo, sempre parceiro quando a gente precisa, nunca se nega a nos ajudar quando a gente precisa de uma abordagem combinada, tá? Agradecer também à doutora Jéssica, que tem me ajudado bastante nesses últimos 2 anos. A doutora Esté, aqui presente, nossa anestesista, que muitos de vocês já conhecem. A toda a equipe do Hospital Português, que também não mediu esforços para que a gente pudesse gravar esse caso editado hoje. Eduardo, quer fazer mais algum comentário? Não, eu só agradecer pela oportunidade. Obrigado à SBHCI pelo apoio, ao Solace, e que tenhamos todos um grande congresso nesses dias, né? Um abraço e até aí. Obrigada, gente.